Ó, muita gente não gosta de falar sobre isso, mas o sucesso tem sim uma pitadinha de sorte. Só que a sorte não vai aparecer pra todo mundo, né? A sorte vai aparecer pra aqueles que trabalham, estão prontos pra agarrar a sorte assim que ela surgir. Por isso, hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o verdadeiro enriquecimento. E como que você vai fazer pra continuar rico depois, que é o mais importante, muita gente não faz. Fala galera, Trunks, Peter aqui. Bom, eu acho que não existe uma única pessoa no mundo que não gostaria de ser rico, concorda? O pessoal pode até reclamar, porque dinheiro, não sei o quê, porque milionário isso, porque milionário aquilo, pô, rodeio Elon Musk. Mas queria ser um rico, não queria, na verdade? Também muita gente fala que não, porque não sabe o preço que precisa ser pago. Mas se tivesse um gênio da lâmpada esfregando lá, qual o desejo? Quero ser rico. Todo mundo ia querer, concorda? A questão, galera, que além de ser um tema sombrio, né, e tipo, quase proibido no Brasil, porque Brasil, meu Deus do céu, é rico. Vocês sabem como é. Muita gente não fala sobre se manter rico, sobre lidar com o dinheiro, que é o mais importante de tudo. Muita gente fala como ficar rico, mas depois. Como é que fala depois, entende? Eu quero conversar com vocês. Quero conversar com vocês sobre o processo inteiro. Ficar rico e se manter rico. Você gosta de dinheiro, gosta de riqueza, quer isso pra sua vida? Então se inscreve nesse canal. Aqui vai surgir um vídeo que vai te deixar rico. Eu tenho certeza. Só você seguir. Tamo junto. Obrigado, galera. Ó, vamos começar assim, por que as pessoas não ficam ricas? Deixa eu parar pra pensar, por que determinada pessoa fica rica e outras pessoas não ficam ricas? Tem um motivo do porquê pessoas não ficam ricas. Pode até ter ideias mirabolantes, mas não ficam ricas por quê? Porque tem gasto descontrolado, sai gastando muito mais do que ganha. Vocês sabem, provavelmente você pode até não ser rico, pode até não ter muito dinheiro, mas já tá assim agora. Às vezes não consegue ter dinheiro justamente porque tá gastando mais do que ganha. Isso é um fato. Às vezes o cara tá até ganhando dinheiro pra caramba. Tem um salário muito maior do que o teu aí. Só que o cara gasta mais do que você. No final das contas, o cara é mais pobre que você, percebe? Outro fator, economizar pouco no emprego que ela fica por muito tempo, entende? A pessoa tá lá trabalhando muito tempo e nessa jornada toda de emprego que ela ficou lá, quanto que ela conseguiu economizar de dinheiro? Quanto que ela juntou? Não conseguiu. Esse é outro fator. Então você tem dois fatores. E basicamente é isso, ok? Isso impede você de ficar rico por mais ideias loucas e que vão mudar o mundo você possa ter. Se você tem gasto descontrolado e você não conseguiu juntar dinheiro, não consegue estar ganhando mais do que você precisa para juntar um dinheiro, muito difícil você conseguir aplicar alguma coisa, muito difícil você conseguir ficar rico. Ok, agora como construir riqueza rapidamente, verdade? Tipo, a gente pode até falar de ficar rico de forma lenta, progressiva, mas como ficar rico de verdade? Eu posso citar o meu caso. Como que eu fiquei rico? Como é que foi? Pra mim foi quase um interruptor, cara. Quase alguém apertar uma chave, pá! Eu fiquei rico. As coisas foram acontecendo muito rápido pra mim. Quem conhece a minha história sabe que sim, eu vim numa família com uma situação tranquila. Depois meus pais quebraram, eu fiquei, passando embaixo da roleta do ônibus. Meus irmãos hoje todos estão numa condição média pra baixo. Eu ajudo todos os meus irmãos hoje em dia. Mas como que eu fiz a virada? Quando eu tava trabalhando CLT, como que eu fiz a virada? Foi ter uma ideia louca, cara. Uma ideia boa pra caramba na cabeça que consegui aplicar, né? Então isso mudou completamente a minha vida. E foi isso que conseguiu me alavancar para outros negócios. A partir desse negócio que eu apliquei, cara, aí eu saí da M, que eu tava na M, cheguei a morar em comunidade, cheguei a morar numa mini favelinha lá. E, cara, mudou completamente minha vida. Então o que a gente aprende com isso? Com essa trajetória que eu tive, ok? Resolver um problema que as pessoas pagariam pra resolver. Qual foi o problema que eu resolvi? Eu criei um site onde as pessoas podiam ter as cifras, as tablaturas ali, com os desenhos de acorde, com a mudança de tom. Ninguém tinha isso. E era muito chato você ter que ir na banca de jornal pra comprar a revista de violão. Você queria ter isso, acesso direto. Eu resolvi esse problema pro mundo inteiro. Ninguém tinha isso em lugar nenhum. Esquece o site que tu fala aí. Quem fez foi eu primeiro, ok? Se você, por acaso, achar que foi o determinado site X ou Y, achou que foi. Quem fez foi eu, ok? Outra coisa, que vai jogar muito a teu favor. Você criar uma coisa que seja difícil de copiar. Eu criei uma coisa difícil de copiar. Foi copiável? Foi. Mas eu fiquei um tempo dominando. E foi difícil de copiar. Porque se fosse fácil de copiar, eu teria lançado, no dia seguinte já tinha todo mundo fazendo, né? E copiaram mesmo assim. Copiaram, não a ideia. Você vai falar, Peter, mas você não é dono de ideia. Realmente, dono de ideia eu não sou. Mas não copiaram a ideia, copiaram o código. Isso é papo pra... Se vocês me encontrarem na rua, vocês me perguntam que eu explico, dou nomes aos bois, se vocês quiserem, mas isso aconteceu na minha trajetória. Enfim, se você conseguir criar uma ideia bacana que resolva o problema de alguém, que seja difícil de copiar, você já tem 2 pontos a seu favor. E terceiro, ter total controle do seu negócio. Esse é outro ponto a seu favor. Você cria um negócio onde você controle totalmente, você saiba o que está acontecendo, você não perca o controle. Eu não vou dizer pra vocês que 100% do meu negócio eu tenho controle, às vezes eu perco o controle. Mas qual é o controle que eu tenho? É sobre as pessoas que estão controlando todas as minhas empresas. Outra coisa, criar uma coisa que possa crescer rápido e sem muito custo. Isso é espetacular. Se você botar mais esse fator a seu favor,
você vai escalar pra caramba, você vai ganhar dormindo, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas, por exemplo, foi o que aconteceu comigo. Eu já ganho dinheiro, eu criei um negócio que vende assinatura online, foi a primeira coisa que me fez ganhar muito dinheiro, foi a criação do ecortes.com, e ele foi um negócio, justamente como eu tô falando agora, ele cresceu rápido e sem custo. Era só eu trabalhando, começou a crescer sem parar. Por exemplo, eu migrando pros infoprodutos, eu começando a vender treinamentos de YouTube, por exemplo. É uma coisa que vai crescendo muito rápido, as pessoas vão conhecendo, vão comprando, uma falando pra outra. E não depende somente de você, você criou o produto, tá lá na internet e começa a crescer rápido, percebe? Outro fator, gerar receita até quando você não estiver trabalhando. Ou seja, ganhar dinheiro até dormindo. O primeiro negócio que eu criei, que foi o site Cifras, por exemplo, começava a me dar dinheiro até dormindo, né? As pessoas estavam acessando, estavam ganhando dinheiro com AdSense, com o Google. Naquela época já tinha AdSense. Depois logo em seguida criei o eCortes. Vendia assinatura. Ganhava dinheiro com AdSense, vendia assinatura. Tenho assinatura até hoje. E ganho dinheiro dormindo até hoje com esses negócios. Continuo criando o site até hoje, que continua me dando dinheiro dormindo. Então pronto. Aí você tem a fórmula para você ficar rico. Não precisa ser necessariamente copiar o meu modelo. Vou ter que criar um site. Não, cara. Pode criar qualquer coisa que tenha esses pontos que eu falei. E ó, eu não sei se você já pensou nisso, mas muita gente pensa, né? Do tipo, se tá faltando dinheiro pra população, né? Por que não imprime mais dinheiro? Mas aí que tá. Quanto mais dinheiro existe no mercado, quanto mais nota de dinheiro você bota no mercado, menos vale o dinheiro que você tem na mão, cara. Não vale nada. Se você quiser tirar uma prova real disso, é só você comparar os preços das coisas quando o Plano Real foi lançado. Há 30 anos atrás, né? E aí você repara como as coisas estão hoje. Ó, uma pequena imagem que eu peguei aqui, ó, de 5 de agosto de 94. Exatamente quando o Plano Real foi criado. O frango congelado, quilo, R$1,10, percebe? O que aconteceu? Por que o frango hoje não tá mais esse valor? Porque o governo foi imprimindo mais dinheiro, imprimindo. O real foi perdendo valor. Hoje ele tá o que tá hoje, né? Que eu não sei quanto tá. Eu sei que tá mais do que isso. A batata branca, o quilo, 35 centavos. Cebola, eu falo como se eu conhecesse. Vocês devem estar até me demonstrando. PT fala como se conhecesse. Não conheço. Pra mim, realmente eu não faço noção dos valores que eu não compro. Eu sei que isso aqui, vocês estão vendo e falam, porra, realmente tava bem mais barato, né? A creme de leite mococa, 89 centavos. Eu sei o seguinte, existe alguma coisa que custa centavos hoje, custa menos de R$1? Aqui tá cheio. Aqui tá cheio de coisa que custa menos de R$1. Só aqui, ó, queijo lanche, mussarela, fatiado por quilo, 5,29. Mas se o quilo tava 5,29,94, como tá hoje? Quero nem saber, hein? Então se a gente pegar a inflação acumulada da moeda ao longo desses 30 anos, já soma mais de 700%. E é por isso que alguns países têm nota de 500, nota de 1.000, 2.000, exatamente por isso. Pra imprimir menos dinheiro. Pega um bolão de dinheiro assim, transforma numa nota só. Alguns países chegam a ter moedas de milhões, de bilhões de reais. Porque os preços vão aumentando para reajustar a inflação e o dinheiro vai perdendo valor. Num país onde um frango custa 1 milhão por quilo, nem faz sentido usar moeda, concorda? Vou pagar com moedinha? A gente não chegou nesse nível, ok? Mas se liga na comparação da nossa moeda na invenção do Plano Real e hoje em dia. Ó, em 94, 10 reais valem hoje R$1,38. 20 reais, R$2,75. 50 reais valem hoje R$6,88 e 100 reais valem R$13,75. Ou seja, aquela nota, R$13 hoje em dia, você pega aquela joia do tempo do Thanos, joia da manopla, né? Do estranho, joga só em R$13,75 hoje. Volta pra 94, puf, se transforma em R$100. É exatamente isso, cara. E se você tiver com dúvidas para entender isso, se liga nesse exemplo. No mesmo período de 30 anos, a inflação do dólar foi de 112%, enquanto a nossa foi de 700%, como eu falei para vocês. Se liga nesses dois gráficos, a diferença que a inflação faz no dinheiro. Olha aqui, ó. Ó, abri essa matéria aqui, tá vendo? A inflação do real foi 7 vezes maior do que do dólar em 30 anos. Então a gente compara agora a linha do tempo do real e com um dólar. Vamos começar aqui pelo próprio dólar, tá? E aí você vai vendo aqui na linha do tempo, né? Um dólar, já em janeiro de 2001, para você ter $1, você teria que ter 1,19. Entende? Ele foi perdendo valor. E aí assim por diante, ó. Em janeiro de 2009, já $1 já valia 1,43. Com 1,43 você comprava exatamente o que você compraria com $1 em 94. Né? Isso em janeiro de 2009. E por aí vai, né? Em janeiro de 2017, 1,65. Em janeiro de 2021, já no governo Trump, 1,77. E no governo Biden, ó, 2,12. Então foi uma inflação acumulada, uma taxa acumulada de 112%. Só que eu falei, a do Brasil foi 7 vezes maior. O valor da gente, a moeda do Brasil é absurdo, cara. Perde muito dinheiro. Você não pode deixar dinheiro guardado em real, cara. Então tu já sabe disso. Vamos passar aqui pra vocês terem uma noção. Olha isso, ó. R$1 em 94, em junho de 94, olha isso. Já em janeiro de 2003, já passou. Só em janeiro de 2003, já passou toda a inflação, toda a taxa acumulada do dólar, né, nesses 30 anos, ok?
Em 2003, ainda tem um bocado pela frente, ok? Em janeiro de 2011, 3,76. Em agosto de 2016, 5,31, ou seja, com 5,31 você tinha o mesmo poder de compra que você tinha com R$1,94. Em janeiro de 2019, 5,97. E em junho de 2024, parei em junho de 2024, ok? Sem nem contar agora. 8,10. R$8,10. É um absurdo, né, cara? Tipo, 8 vezes mais. É o que eu te falei, 710% a mais. Isso nesse período aqui de 30 anos, tá vendo? Imagina quando já não tá agora, já perdeu um pouquinho mais de valor. Então imagina o poder de compra, as possibilidades, a melhoria na qualidade de vida. Pra quem não sabe, na criação do Plano Real, R$1 equivale a $1. Quando o real foi criado, era R$1 para $1. E com o passar dos anos, foi aumentando, chegando a mais de R$6 por $1 recentemente. Como vocês bem sabem, tipo, $1 hoje vale R$6. E a pior parte é que a inflação real não é aquela que você vê no jornal falando só dos preços do mercado da gasolina. Não é isso. Inflação real é o governo imprimindo dinheiro novo e diluindo silenciosamente o valor das economias, entende? Roubando o fruto do seu trabalho ao longo dos anos. Presta atenção agora. O que eu falo direto aqui nesse canal é que quando você usa o seu tempo para criar algo de valor, você vai ganhar dinheiro. Essa é a essência de empreender. Você quer empreender, você precisa criar algo de valor. Quando você entende finalmente como fazer isso, porra, é batata. Você vai ganhar dinheiro, com certeza. Quando você entende isso, você vai ganhar dinheiro. É aqui, ó, é mindset. Enriquecimento é o resultado direto das decisões diárias e da disciplina constante ao longo dos anos. Disciplina, cara, disciplina. Então, no fim das contas, essa é a parte fácil. O que é complicado é você manter o seu dinheiro. Se você só ganha e deixa o seu dinheiro parado, ele vai perder poder de compra. E se você tentar fazer algum investimento em ações ou algo parecido com isso aí, você vai assumir um risco gigante. E além de nem mesmo conseguir bater a inflação, você pode perder dinheiro por ter colocado em algo arriscado que dá errado. Como as ações da Oi, por exemplo. Se liga aqui no gráfico das ações da Oi. Repara, ó, isso em 5 anos. Se você tivesse investido aqui, você teria perdido dinheiro. O gráfico, ao longo, tá caindo, percebe? Nesse exemplo aqui, eu te dei um exemplo que tá caindo. Então, você tem investimento de risco, sim. Então, em outras palavras, tá resumindo pra vocês. Além de aprender a ganhar dinheiro, você tem que aprender a proteger o dinheiro para não ser diluído pela inflação. Mas a pergunta que fica é, né? Existe alguma forma de se proteger disso? E sim, existe. Claro que existe. Bitcoin é a única moeda do mundo que não pode ser inflada ou diluída. Ou seja, ninguém pode aumentar ou diminuir o valor do Bitcoin. Tirar ou criar mais Bitcoins. Que seria o equivalente a imprimir mais dinheiro. O real perde valor porque imprime mais real. Dólar perde valor porque imprime mais dólar. Muito menos do que real, né? Você vê que o real perde muito mais. Bitcoin não. Bitcoin é fixo. Não tem mais como existir mais Bitcoins. Quando o Bitcoin existir, a gente só vai ter 21 milhões de unidades. Nem a mais, nem a menos. Acabou. Sem interferência de governos ou terceiros, seu esforço se mantém ao longo dos anos. Ninguém vai fazer o seu dinheiro valer menos do que ele vale. Ninguém vai fazer. Menos não vai. A tendência é só subir a longo prazo. Só, cara. E eu já falei em outro vídeo, mas eu tenho que reforçar aqui. Bitcoin não é como outras criptomoedas, né? Bitcoin não é um projeto, né? Não tem dono. Ele não tem fundadores. Só o Bitcoin é verdadeiramente descentralizado e funciona como moeda forte. Só. Não existe nenhuma outra criptomoeda descentralizada como o Bitcoin. Por isso que ele pode ser a nossa saída da corrida contra a inflação. E para isso eu recomendo para vocês a BIPA. Não só por ser uma startup brasileira que te permite comprar Bitcoin por R$1. Não só por isso, mas porque eu realmente uso a BIPA e eu compro meus Bitcoins pela BIPA. É tudo mais simples, tudo funcional. Você cria tua conta, você confirma teus dados. Usa o meu cupom PTJ para garantir até R$100 em Bitcoins nas suas próximas transações. E já tem a possibilidade de comprar Bitcoin com alguns poucos cliques e a partir de R$1. Pronto, já começou a proteger teu valor. Em vez de perder valor ao longo dos anos, você vai estar ganhando valor. Mas ganhando muito mais do que essa inflação louca que a gente vive, né? Então aqui acaba a tua desculpa de não conseguir comprar um Bitcoin por ser difícil. Caramba, é muito dinheiro, tem um Bitcoin. Não, por R$1 não. Sabe, não tem mais desculpa por não entender ou por ser caro. Não, é fácil. BIP é fácil e BIP é barato pra você comprar. Essa é a missão da BIP, inclusive, né? É por isso que eu gosto. É por isso que eu confio pra caramba na BIP. Eles querem aproximar cada vez mais as pessoas do Bitcoin, facilitar a compra e a venda. E não para por aí. Usando o cartão BIPA, você recebe de volta uma parte do que você gastou em reais diretamente em Bitcoin, o famoso Setsback. Isso significa o quê? Que até suas compras do dia a dia vão ajudar a proteger teu dinheiro contra a inflação e vai te ajudar a acumular satoshi na tua conta, né? Satoshi é aquela fraçãozinha do Bitcoin. Ou seja, tudo que você comprar, que você tem que comprar, vai voltar em Bitcoin pra você. Porra, galera! Isso é maneiro pra caramba. E ao contrário de outras corretoras, você não vai encontrar nenhuma outra criptomoeda lá dentro da BIPA. Nenhuma. Só Bitcoin e dólar digital. Por quê? Porque essa é a filosofia deles. E no que eles acreditam. Traduz tudo que eu falei aqui pra vocês, ok? Baixa o app da BIPA, faz a sua conta lá que é tudo de graça. Pô, começa a usar, cara. Começa a juntar. Começa a ver os satoshis acumulando na tua conta só com o dinheiro que você tá gastando no teu dia a dia, cara. Você vai perceber como a bola de neve vai aumentar e como você tá protegido, como daqui pouco tempo, cara, vai dar um salto gigante o Bitcoin, porque tá pra dar esse salto gigante.
você vai me agradecer mais no futuro. Comenta aqui embaixo se já tem algum satoshi na tua conta. Quero saber. Ou tá disposto a começar agora, né? Você que pretende entrar nesse universo dos bitcoins através da Bipa. Comenta aqui e se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto sempre nessa jornada onde você é o protagonista, cara. Você é o protagonista pra você ficar rico. Quero muito isso pra sua vida. Tamo junto. Até a próxima. Valeu. Fui!